Bem, mais um vídeo dessa série de analisando arcos de obras que eu trago aqui pro canal. Hoje é a vez de To Be Hero X e eu não vou dar muitas explicações, porque eu expliquei bastante de como vai funcionar o formato dessa série no primeiro vídeo dela, que é de Tokyo Ghoul. Mas To Be Hero vale só alguns pequenos disclaimers, porque os arcos da primeira temporada de To Be Hero funcionam de uma forma muito diferente da de várias outras mídias, né? De vários outros animes e mangás. Então acho que vale só explicar uma coisa. Os arcos da primeira temporada de To Be Hero são flashbacks dos personagens. Eles servem muito mais para dar contexto de quem são esses personagens, dos 10 protagonistas da série, pra gente ter a segunda temporada onde a trama do presente é desenvolvida de fato. A questão é que, dentre esses 10 personagens, a gente tem ali dividido, entre a primeira temporada, os arcos para cada um deles. Uns têm mais episódios, outros têm menos, mas todos servem para contar essencialmente o passado de cada um dos 10 protagonistas. Dentre esses episódios existe o episódio 20, que é só uma conclusão de alguns arcos que estavam acontecendo naquele período, mas ele não se encaixa oficialmente no arco de nenhum personagem. Então, para esse vídeo aqui, a gente vai desconsiderar o episódio 20. O episódio 20 não vai ser contado no arco de nenhum personagem nessa análise aqui, só pra gente conseguir trabalhar de uma forma mais fácil. Mas vale dizer que na prática, esse episódio ficaria no arco do Joãozinho do Joãozão. Mas ele não vai contar, então a gente desconsidera ele para essa análise. Além disso, mesmo aviso de sempre, conteúdo aqui é em geral sobre a minha opinião, você pode concordar, você pode discordar do que eu vou falar, mas sempre seja respeitoso nos comentários, porque é assim que a gente age por aqui. Enfim, vamos começar pelo arco do Linlin / Nice, né? Enquanto a gente começa a obra, a gente acha que esse aqui é o arco do Nice, né? Mas conforme a gente vai assistindo, a gente percebe que o arco é sobre o Linlin, que é o substituto do Nice. E eu acho que esse é um arco ok. Eu acho que ele é um arco que entra em ok por alguns motivos. Ele é um arco de introdução, ele introduz os conceitos da série. E eu acho que é muito interessante colocar ele como arco inicial, porque o Linlin é um personagem muito identificável. Ele traz muitas coisas para a história que o público vai se identificar. Ele é um cara normal, tanto que é justamente esse o título que ele ganha, né? Quando ele se torna um herói de fato. Ele é reconhecido pelo público como uma pessoa normal. Ele é um cara muito povão, digamos assim. Então acaba que o trunfo do personagem é justamente esse fato. Eu gosto de como isso é trabalhado, porque pelo Linlin ser uma pessoa normal que tá entrando no meio dos heróis, você tem o contexto de ter que mostrar as coisas para ele aos poucos, e isso obviamente também introduz os conceitos ao espectador, que vai aos poucos aprendendo junto com o Linlin. Esse arco tem alguns pequenos problemas, que é o fato de que esse arco meio que sofre de sacrifício para os outros, porque como ele contextualiza as coisas, ele tem muitos momentos muito entediantes que servem só para contextualizar de forma geral algum assunto que vai ser importante em outros arcos. A questão é que a maneira como ele contextualiza essas coisas geralmente é por meio de diálogo expositivo. Isso é um problema? Não é um problema, não objetivamente falando. Mas a questão é que a quantidade de vezes que isso acontece e o jeito que isso acontece torna o arco um pouco maçante em alguns momentos. Fora que ele é um dos maiores arcos, né? Ele tem 4 episódios e isso às vezes fica um pouco complicado, porque você nota visivelmente que esse arco não era para ter 4 episódios. Ele era para ter 3 no máximo. Mas o tempo que o arco é trabalhado faz com que ele fique com um episódio extra basicamente de exposição. Então, como eu falei, não é ruim objetivamente, porque é necessário que a gente tenha a contextualização, é um universo novo, é um universo diferente, a gente não conhece como funciona o mundo em To Be Hero X. Por isso esse arco serve justamente para isso. A questão é que ele pode acabar ficando maçante pelo jeito que isso é executado. Mas é, em geral, um arco ok. Tem personagens legais. O Linlin, como eu falei, é o grande ponto-chave desse arco. Ele é o ponto alto, com certeza. É um personagem que é muito rico. Ele enche muito a obra, ele acrescenta bastante coisa. E isso é um detalhe que eu acho que é meio óbvio, mas vai ficar mais claro conforme o vídeo for passando, é que todos os personagens têm a sua própria maneira, a sua cara, o seu próprio carisma individual. Então, o Linlin é justamente essa parada dele ser o cara do povão, e eu acho que
a obra executa isso muito, muito bem pro arco inicial ali. Porém, o arco do Lin Lin, se ele contextualiza, os próximos 2 arcos são o que pegam o espectador. Eu vou falar de cada um deles individualmente agora, mas o arco do Soul é uma perfeição, não tem como. O arco do Soul é excelente, ele é incrível, ele é um arco de desenvolvimento absurdo do começo ao fim. Ele é 3 episódios que tem o tamanho exato do que eles deveriam ter. Ele tem começo, meio e fim de maneira perfeita, de maneira exemplar. Você não vê um defeito prático ali, você não consegue pensar nisso de maneira objetiva, porque o arco do Soul, em geral, trabalha muito bem tudo o que ele se propõe a fazer. Ele desenvolve o Yan Chen e outras coisas ali ao redor do personagem, mostra aos poucos a queda do caráter dele até ele se tornar o Soul. Então, cara, é um arco muito bom, é um arco perfeito na minha opinião, um arco que traz para a obra muita coisa, porque o arco do Soul, ele chama a sua atenção, porque além dele ser muito bonito, ele tem uma estética muito interessante, tem a luta final dos 2 Souls que é muito, muito boa. Ele tem uma questão muito forte, que é que ele é o ponto onde a trama assume uma postura um pouco mais focada do que no arco anterior. Ele tem uma trama, como ele tem começo, meio e fim, você meio que se interessa muito pela história do Soul. Então, quando ela acaba da maneira trágica como ela acaba, você fica curioso para ver o que vem depois. E o arco da Ciano vir depois é muito bom. Por que que isso acontece dessa maneira? Porque o arco do Lin Lin acaba em tragédia. O arco do Lin Lin acaba em tragédia porque a Xiao Yeqin morre lá pro Soul no último episódio e você termina o arco em choque, você não sabe o que acontece. O arco seguinte do Soul traz justamente a contextualização de quem foi o assassino, o Soul. E ele também acaba em tragédia, porque o Yan Chen é um personagem que você se afeiçoa, você vê ele crescendo, e quanto mais você consome aquele personagem, mais você aprende a se importar e a gostar dele. Mas ele não é uma boa pessoa. Ele definitivamente não é uma boa pessoa, e você vai entendendo isso conforme o arco vai passando. Ele não necessariamente era uma pessoa ruim inicialmente, mas ele tinha pontos egoístas, pontos ruins, e as circunstâncias que ele passou levaram ele a aflorar cada vez mais esses pontos negativos da personalidade dele. O Lin Lin passa justamente pelo processo contrário, né? Por isso que eles são paralelos. O Lin Lin é uma pessoa que também tem seus pontos ruins e seus pontos bons, mas a contextualização, o contexto que ele se aplica, o momento que ele passa e a pessoa que ele é e como ele lida com os problemas leva ele para um caminho bom, diferente do Soul, que vai para um caminho ruim. O papel do arco da Ciano vir logo depois é porque ele é um arco muito doce, ele é um arco de recompensa, ele é um arco que traz para o espectador a sensação de que ele está indo para uma boa mídia, que ele está consumindo uma coisa recompensadora. Porque se esses 2 arcos aqui acabam em tragédia, esse aqui acaba em uma coisa muito legal, muito boa de se ver. O arco da Ciano também é um arco que tem o mesmo tamanho do arco do Soul. Eu acho que ele é um arco que tem uma barriga ali no meio, eu acho que ele podia ser um pouco mais resumido em certos pontos, mas a maneira que ele é executado em geral é muito boa e principalmente, como eu falei, ele é um arco que termina de uma maneira muito doce. Você gosta do que acontece aqui. Isso aqui é interessante, é especial. Então, quando você acaba o arco da Ciano, você meio que termina ele recompensado, diferente de como você vê no arco do Soul e no arco do Lin Lin. Um ponto específico que eu tenho sobre o arco da Ciano e sobre o arco do Soul, especificamente, na relação desses 2 arcos um com o outro, é que é aquilo que eu falei. Se você não é pego no arco do Soul, você com certeza vai ser pego no arco da Ciano, porque eles 2 são conceitos opostos e que atraem 2 perfis de público diferentes. Eles não ficam no começo da obra por acaso. Eles são feitos para fisgar você. O arco do Lin Lin traz o contexto para que o arco do Soul fisgue um perfil de espectador, enquanto o arco da Ciano fisga o outro. E eu acho que é isso que torna To Be Hero uma obra tão especial. Todos os arcos têm pegadas, têm propostas, têm conteúdos muito diferentes uns dos outros, tem mensagens muito fortes e que se diferem muito umas das outras. Então, meio que você tem um arco de To Be Hero para todo mundo.
todo mundo vai gostar de pelo menos um arco quando você assiste To Be Hero, porque cada arco vai pegar um ponto diferente e vai tocar em você de uma maneira diferente. E eu acho que o papel desses 2 arcos no começo da narrativa vem justamente por esse fato. Aqui a gente tem um ponto que é o arco da Queen, que é ok. Eu acho, sinceramente, o arco da Queen um pouco fraco perto de outros arcos. Ele não é objetivamente ruim, muito pelo contrário, ele é muito bom. A Queen é uma personagem muito legal, mas eu acho que a Queen não é uma personagem que chama tanta atenção quando você analisa ela de maneira direta, porque ela é uma pessoa muito introspectiva. Então ela é uma pessoa que vai estar dentro da própria mente por muitas cenas. Você precisa ler muito bem cada ação e cada coisa que ela faz para você entender completamente como a personagem funciona. E isso vir da maneira que vem é muito bom, porque todos os arcos de To Be Hero obviamente têm conexões uns com os outros. E o arco da Queen traz algumas coisas bem legais. A grande questão que tem nesse arco é que ele é muito curtinho. Ele é muito curtinho e você pode dizer que ele é curto da maneira que é porque ele não tinha mais o que contar sobre a Queen. E eu entendo esse ponto, eu concordo com ele em partes. Realmente, a Queen é uma personagem que o conteúdo dela, pelo menos nessa parte em específico do flashback, é realmente muito curto perto de outros personagem. Por isso o flashback dela, o arco dela, é mais curto. Mas não é só que ele é mais curto, ele parece objetivamente menor. Parece que você tá assistindo o arco da Queen e, por exemplo, arcos como o da Luoli ou do Lâmina Fantasma, que são arcos que têm o mesmo tamanho que o arco da Queen, ou o próprio arco do Dragon Boy, que tem o mesmo tamanho do arco da Queen, cara, parece que esses arcos acontecem muita coisa, tipo, muito mais coisa do que o arco da Queen, que tem uma baita luta, a Queen é uma baita personagem e tem uma baita contextualização do passado pra gente entender mais de como funciona a dinâmica dos heróis, mas ao mesmo tempo parece que esse arco conta muito pouco sobre ela. E como eu falei, isso é uma parada meio cíclica, porque ela é uma personagem introspectiva, então acaba ficando um pouco... Meio que são 2 coisas que são muito boas, mas elas não funcionam tão bem assim juntas. Porque as coisas do arco da Queen são muito boas, mas nem todas são por causa da Queen. Muitas coisas são boas no arco dela por outras coisas, por outros motivos, coisas que acontecem no arco dela. Mas a personagem em si, como eu disse, não é ruim. Ela tem o discurso dela que é muito forte, é um baita discurso, é um discurso muito legal de ser trabalhado. Ela é uma personagem com uma ideologia muito forte, um poder muito interessante e, como eu disse, uma das melhores lutas da obra. Mas, como eu disse, eu acho que ele leva esse ok justamente porque você termina o arco e você fica meio que tipo, já acabou? Era só isso que tinha da Queen? Tipo, você termina o arco sentindo que você ia chegar em mais coisa. Você realmente, eventualmente, chega em mais coisa, mas não necessariamente sobre ela. Inclusive, eu acho que a Queen é uma das personagens que mais precisa de cenas e momentos na segunda temporada justamente pra gente ver mais coisa da personagem. Ela é uma das que mais deixa a desejar nesses aspectos. Embora, como eu falei, ela seja muito boa. Luoli, cara, Luoli... Muita gente vê como um arco ruim, ou um dos piores. Eu acho ótimo até. Eu acho legitimamente um ótimo arco. Ele é um arco tão curto quanto o da Queen, mas ele traz muita coisa interessante. Ele é um arco que trabalha uma personagem muito única, que é a Luoli. Ela é uma personagem que tem um jeitão muito legal de se acompanhar. Eu gosto muito dela, embora... Como eu já falei, ela é uma personagem que toma muito hate à toa. Eu vejo muita gente não gostando muito dela, mas ela é uma personagem boa. Ela é uma personagem muito legal. Mas o grande ponto desse arco é que esse arco, o do Lâmina Fantasma e do Joãozinho, são conectados. Eles são interligados entre si. Mas analisando de forma bruta os episódios, né? A gente tá aqui falando do arco em si. Então o que acontece nos episódios dessa personagem. Desse personagem, nesse caso, a Luoli, o que acontece nos episódios dela. O arco da Luoli é muito bom, ele é ótimo, porque ele é tão identificável quanto o do Lin Lin, e ele traz alguns temas muito interessantes para se trabalhar de um ponto de vista social, por incrível que pareça, porque ele traz alguns pontos sobre como a
a Luoli é vista pela sociedade como uma pessoa frágil, coisa que ela não é de nenhuma forma, mas ela não consegue exemplificar isso para as pessoas e ela ter que tampar o rosto dela para fazer isso é justamente o ponto da crítica. Todos os arcos de To Be Hero trazem alguma crítica social de alguma maneira do seu próprio modo, né? O da Luoli é justamente esse ponto. E eu gosto muito de como o arco trabalha a dinâmica de coisas do passado. Você tem heróis do passado sendo mencionados. O próprio antagonista desse arco já teve o título de X no passado. Então você consegue construir muita coisa em cima desse aspecto. A relação da Luoli com a família dela é um dos elementos mais legais que esse arco trabalha também, justamente porque vai ser importante mais pra frente. E eu acho que isso é uma das coisas. Eu acho que no que o arco da Queen peca, o arco da Luoli acerta bastante. Porque o arco da Luoli é um arco que pega a personagem e dá uma destrinchada monstruosa nela. A Luoli é uma personagem que vai de 0 a 100. Ela é uma personagem que vai de nada, você nem sabe quem ela é, pra ser uma personagem muito completa. Ela é uma personagem muito completa, com uma personalidade muito forte. E você pode dizer que muitos arcos fazem isso também. Mas, por exemplo, a Queen já tinha aparecido antes. A Queen aparecia no arco da Ciano. E a Queen é uma personagem que ela vai marcando presença em vários momentos da obra, mas ao mesmo tempo parece que falta alguma coisa para desenvolver ela. É um paradoxo muito bizarro que se forma ao redor dessa personagem. É uma personagem muito rica, que tem muitos momentos na trama, tem momentos absurdos de irado, mas ao mesmo tempo parece que ela não vai pra lugar nenhum. E eu acho que esse é o maior problema do arco dela, e é nisso que o arco da Luoli acerta. É nesse aspecto que o arco da Luoli acerta. Ela desenvolve muito bem o aspecto da personagem principal do arco dela. E se o arco da Luoli faz isso com maestria, o do Lâmina é uma situação completamente absurda. O Lâmina Fantasma é talvez o melhor personagem da obra inteira, com um episódio de flashback. Esse é um feito muito absurdo. E por que ele é absurdo dessa maneira? Porque ele tem um preparo feito com um nível de detalhe muito sutil, mas que quando você vê o episódio, tudo clica e faz sentido na sua cabeça de uma vez só. Você vê no arco da Luoli sobre o Stalker que estava perseguindo a Nuo, a amiga da Luoli, né? E você não sabe quem ele é. Conforme o arco dela vai passando, você vai entendendo que ele provavelmente é o Lâmina Fantasma. Mas quando você vem com o arco seguinte, que é o arco do Lâmina, você tem um personagem que é totalmente desenvolvido de uma maneira exemplar. É um personagem que você vai de achar ele extremamente suspeito pra você ter dó, você ter pena, você querer muito que aquele cara se dê bem na história dele, porque ele definitivamente merece isso pelo que ele passou. Eu acho que o trabalho de desenvolvimento que a obra faz com o Lâmina Fantasma é uma das coisas mais absurdas de To Be Hero X, sem dúvida nenhuma. Eu queria muito fazer um vídeo sobre o Lâmina, talvez eu faça em algum momento, porque, cara, ele é um personagem que tem muita coisa, ele ganha muita coisa em um episódio, e o episódio seguinte, que vem de conclusão, né, a esse ponto da personalidade dele, é muito bom e, cara, sinceramente, é um dos meus personagens favoritos, e eu quero muito ver que tipo de coisa pode vir pra ele na próxima temporada. O arco do Lâmina em si é muito bom, e um ponto chave também que conecta esse arco com o do Joãozinho, que por sinal vai ficar aqui em ótimo, é que o arco do Lâmina tem muitas cenas de choque, porque o Lâmina é um assassino frio. Então, quando ele faz essas coisas, quando ele, por exemplo, mata o pai do Joãozinho, você tem uma cena de choque muito fria. E é isso que eu gosto no arco do Lâmina, é por isso que eu acho ele tão bom, porque ele é muito bem executado e ele é muito arriscado. Ele é um arco que usa de altos e baixos dentro da narrativa pra te surpreender. Ele é um arco que você começa suspeitando dele, aí ele mata um cara aparentemente inocente na sua tela, mas conforme você vai vendo o arco dele, você vai compreendendo cada vez mais como o personagem funciona, como você vai entrando dentro da cabeça dele. E, cara, o Lâmina, o arco dele acrescenta tanto ao personagem, agrega tanto ao personagem. E novamente é um personagem que já tinha aparecido antes, tinha tido uma contextualização que é o completo contrário de quem é a pessoa de verdade do Lâmina Fantasma. E, cara,
esse arco é simplesmente perfeito. Ele é genial, ele é muito bem executado. O do Joãozinho é um arco que é muito bom. Ele é talvez o arco mais emocionante de To Be Hero, mas eu considero dos 10 protagonistas, o Joãozinho é muito provavelmente o que eu menos gosto. Eu gosto de todos, mas ele muito provavelmente é o que eu menos gosto. Isso não significa que ele é o arco que eu menos goste. Eu gosto bastante do arco dele. Ele contextualiza muita coisa sobre o universo também, só que não sobre os heróis. Dessa vez é sobre a questão extraterrestre que existe nesse universo, mas o Joãozinho em si, o personagem, ele é realmente muito bem escrito. Ele vem de outros arcos, né? Ele já tinha aparecido várias vezes antes, e nesse arco, quando ele vem como o protagonista, você toma um soco. Eu acho que essa é a melhor definição desse arco. Esse arco é um baita soco na cara, porque você não espera que o Joãozinho seja um personagem tão profundo e tão complexo quanto ele é. Ele é um baita personagem, um personagem que você não vê ele chegando da maneira que ele chega. Ele te surpreende por completo e ele se torna um dos melhores personagens da obra também. Os pontos que eu acho interessantes desse arco é como ele conecta. Você sente que a obra tem uma progressão antes e depois do arco do Joãozinho, porque ele amarra muito bem tudo isso aqui, tirando o do Lin Lin, porque não tinha acontecido ainda na cronologia, mas ele amarra muito bem todos esses fatos em um único tópico, que vai culminar justamente no episódio 20, né? Mas como eu falei, a gente não tá analisando o episódio 20 aqui, a gente tá pegando só os outros 3 do arco do Joãozinho. E ele é um arco, como eu disse, que amarra essas pontas e deixa elas muito mais ricas do que elas já eram. Ele é um arco que agrega muito à obra como um todo. Por isso eu acho ele tão bem feito. O Joãozinho em si é um bom personagem, como eu disse. Ele é um personagem que traz várias questões emocionais, a questão dele se culpar, a questão dele não sentir um propósito para a vida dele procurar esse propósito, esse caminho para ele seguir de alguma forma, mas ele não consegue achar isso de nenhum jeito, não consegue encontrar isso de nenhuma forma, porque basicamente o motivo de viver dele, que era provar pra um personagem específico que ele seria capaz de fazer o que ele queria fazer, ele não consegue executar. Ele, muito pelo contrário, ele falha muito antes de conseguir executar o objetivo dele. Então ele é um personagem sem propósito. E eu acho isso muito bem feito. Quando ele chega na obra em outros arcos, você não sente muito vindo dele, justamente porque ele é um personagem que não tem propósito, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele mesmo não sabe, ele tá tentando descobrir, e eu acho que o arco dele ser sobre esse autodescobrimento é muito bom, é um arco muito rico, um arco muito emocionante, como eu disse, e que fecha e amarra muita coisa que ficou para trás. Por isso, para mim, esse arco fica em ótimo por causa disso. Ele é, eu acho que eu deixo até ele na frente do da Luoli. Ele é um arco que traz muita coisa, mas ele só não entra nesses aspectos aqui porque esses 3 aqui são arcos muito fora da curva. São arcos extremamente bem feitos e que realmente não tem, tipo, um ponto negativo chave neles. Eles são arcos que são extremamente pontos fora da curva. Esse aqui é ótimo, excelente no que se propõe a fazer. Dragon Boy, cara, o Dragon Boy é ótimo, o arco do Dragon Boy é muito bom. Ele é um arco que ele traz uma perspectiva interessante, porque pela primeira e única vez, aliás, na obra, estamos na perspectiva do vilão, entre aspas, do arco. Do vilão, do personagem que é, entre aspas, do mal ali nesse arco. O Dragon Boy é o protagonista do arco. O Smile e o X são os antagonistas, por mais que eles sejam o lado do bem. Então você tem um ponto de vista muito interessante. Ele é um arco que ele já começa interessante só por isso. Porque o Dragon Boy é o vilão. Ele é o lado mal da história. Ele é o lado que está objetivamente errado. Mas ele é o protagonista. Você está vendo tudo pelo ponto de vista dele. E eu acho que não tem um personagem melhor para contar a história desse incidente do que o próprio Dragon Boy. Esse arco poderia ser sobre o Nice, esse arco poderia ser sobre o Smile, mas esse arco é sobre o Dragon Boy. Ele é a estrela desse arco. E ele é a melhor opção justamente porque ele tem uma relação direta ou indireta com tudo que está acontecendo. Então colocar ele como protagonista é um baita acerto nesse aspecto. E ainda mais com
a essência, a estética desse arco combina objetivamente com o Dragon Ball, uma estética meio urbana, uma estética meio violenta. Eu acho que essa é a palavra-chave para esse arco. Ele é um dos arcos mais violentos e mais pesados emocionalmente que a obra nos proporciona, justamente por ele ser contado na perspectiva do vilão. E isso acaba sendo muito bem executado, muito bem feito. O Dragon Boy é um baita personagem, mesmo ele tendo tão pouco dele, ele é um personagem que se carrega muito no carisma, muito porque ele é um personagem muito, muito carismático. Tem a melhor trilha sonora da obra, a música do Dragon Ball, o tema dele é absurdo de bom e combina de maneira absurdamente perfeita com toda a estética, com toda a essência e com toda a mensagem do personagem. Eu planejo também fazer um vídeo sobre o Dragon Ball, não de análise sobre ele em si, mas também de teoria e de analisar alguns aspectos do personagem pra gente tentar teorizar exatamente qual é o passado dele, até porque o passado dele é implícito. Ele com certeza vai ter muito destaque na segunda temporada, ele com certeza vai ter muito momento pra brilhar lá, e eu tô muito ansioso pra ver como isso vai ser feito. O Aru, cara, o Aru pra mim é o topo do ok, eu acho ele um personagem bom, o arco é bom, mesmo ele sendo só um episódio, eu gosto disso no arco do Aru. O arco do Aru, ele é curto, ele é objetivo, e ele não tenta ser muito mais do que ele propõe. Ele vai ser o arco do cachorro, cara. Ele vai ser o arco ali que vai desenvolver o cachorro, que a gente tá vendo desde o começo da obra. Ele é um arco bem simplesinho, mas que tem muita coisinha legal, sabe? Ele tem ali a relação dele com a dona dele ali, a garotinha, né, que adota ele. Você vai ter a situação da introdução, tipo, da introdução não, mas de mais coisa do X, né? O X em si é introduzido aqui como um personagem mesmo, aqui ele era mais um artifício de roteiro, mas o que o X faz nesse arco, eu vou falar mais disso quando a gente for falar do X em si, né? Do último episódio, que é o arco do X. Porque o X, ele é apresentado de muitas maneiras diferentes no decorrer da obra. Você meio que conhece várias faces do personagem por meio do que os outros personagens pensam sobre ele e de como ele é trabalhado aos pouquinhos conforme a trama vai se passando. O arco do Aru, ele traz um tópico muito interessante que é trabalhar o X como essa figura mística. Ele é uma coisa meio fora da curva. Ele é realmente essa anomalia, essa coisa que foge do padrão. E eu acho esse aspecto muito interessante. Falando sobre o Aru em si, ele é um personagem legal, mas eu acho que não tem muito do que se falar sobre ele. Não que ele seja um personagem ruim ou unidimensional, é que a proposta do personagem em si é simples. Ele é um personagem que meio que é um ponto A, ponto B, não tem muito pra onde você ir de perspectiva de análise acerca dele, mas a maneira como o arco é executado em si é muito bom, é um arco muito bem feito. Ele tem um ponto em particular que me agrada bastante, que é o fato de que você começa o arco e você não dá nada. Você não dá nada pelo episódio do cachorro, cara. Você não dá nada e ele te surpreende muito bem. Ele vira um arco muito legal. Ele é um arco muito legal. O episódio em si, porque esses dois aqui tem só um episódio, né, pra si. O episódio em si do Aru é muito legal. Ele é um prato cheio ali pra você consumir. Mas, como eu disse, ele fica aqui no ok, justamente porque por mais que ele tenha todos esses aspectos bons, eu acho que os arcos que estão acima dele trabalham os seus aspectos e os seus temas de maneira melhor em si. Eles conseguem extrair muito mais justamente por eles terem propostas um pouco mais complexas do que esse aqui. E por fim, o do X, que pra mim é bizarro, é um arco perfeito, mesmo tendo só um mísero episódio, porque o episódio do X, ele é um episódio simples, porém ao mesmo tempo complexo. Por que eu digo isso? Cara, metade do episódio é o X batendo em todo mundo, mas a segunda metade do episódio é um papo extremamente profundo acerca do destino e de como as coisas se conectam e se entrelaçam, e isso é lindamente desenhado, porque isso aqui é o resumo de tudo que To Be Hero X é. Isso aqui é um resumo claro, isso aqui é um exemplo claro de como funciona toda a dinâmica desse universo, como esses arcos, por mais que eles funcionam
muito bem individualmente, eles são parte de algo grande. Eles são peças muito bonitas separadas, mas que quando você junta, eles formam um quebra-cabeça muito único e muito especial. Esse arco, mesmo sendo tão curto, tendo só um episódio, ele tem o tamanho exato que ele deveria ter, porque o X é um personagem que, mesmo a gente não sabendo absolutamente nada, quase, sobre o passado dele, a gente tem poucos vislumbres, poucas cenas, poucas informações comparado aos outros, ele é um personagem que simplesmente não precisa de mais nada. Ele é um personagem completo, só no carisma, só na filosofia, na ideologia e nas cenas que ele proporciona. O X e o arco dele são brilhantes, são extremamente bem executados e, na minha visão, cabe em perfeição. Com tudo isso, qual é, objetivamente, tecnicamente falando e narrativamente, o melhor arco de To Be Hero X? Os 3 arcos que estão aqui trazem muita coisa por si só. Eles trabalham seus personagens de maneira excelente, são extremamente bem escritos e, como eu já disse, têm seus temas trabalhados de maneira exemplar. Mas o arco do X é tudo isso com um episódio, desenvolve o tema abordado pelo X de uma maneira inacreditavelmente boa e ele principalmente serve como eixo narrativo e simbólico para todos os outros personagens. Como eu disse, é como se você estivesse vendo vários pontos muito interessantes que são muito legais separados, mas é isso aqui que une todos esses arcos tematicamente. É o arco do X que trabalha esse aspecto, trabalha o aspecto do efeito dominó, trabalha o ponto de que tudo nesse mundo afeta a maneira como os outros personagens, como as outras pessoas interagem entre si. A ação que um personagem toma no passado afeta o futuro, o arco de outro personagem. Inclusive, voltando a um tópico que eu falei no começo do vídeo, eu acho que é justamente esse o ponto que torna o arco do Lin Lin ser o primeiro, mas o último na cronologia, tão especial, porque o arco do Lin Lin, ele é um mundo pós tudo que a gente vai ver ainda. A gente vai descobrir como o mundo ficou desse jeito aqui nas ações desses personagens, porque eles são os protagonistas dessa história. Então você vai acompanhar a trama para levar isso daqui durante todos os outros episódios. E o X fala justamente sobre isso. Ele fala sobre como a pequena ação de um indivíduo causa um impacto grande na vida de outro. Justamente o aspecto que torna tão profundo a existência dos heróis nesse mundo. É uma coisa muito legal, um tema muito interessante e, principalmente, tudo isso explicado pro Ahu, um cachorro, ou seja, uma metáfora clara. Eu gosto muito dessa analogia, por sinal. Do X, uma anomalia, um indivíduo que sabe a verdade do mundo, que descobriu isso, escapou, como se ele tivesse se desamarrado do que as outras pessoas não enxergam, isso sendo representado simbolicamente pelo poder dele, que literalmente distorce o espaço, distorce a dimensão, explicando todas essas verdades, todos esses fatos que ele conseguiu adquirir para um cachorro, um indivíduo de teoricamente intelecto inferior a um humano normal. É quase como se a gente estivesse vendo um humano tentando explicar um mundo pela perspectiva de um humano para um cachorro. Mas nesse caso é o X, um indivíduo quase acima da humanidade, quase divino, explicando como o mundo funciona para um ser que tem o intelecto de um humano normal, embora ainda seja um cachorro. Mas eu acho que com isso, essa beleza, esse eixo que esse arco representa, torna ele o melhor ponto, o ponto mais alto de toda a obra de To Be Hero X. O último episódio ser justamente o melhor, porque ele amarra todos os outros arcos e traz um novo significado, um simbolismo único para tudo que a gente viu do conteúdo da obra até então. Mas bem, com isso eu fecho esse vídeo. Essa foi minha opinião e a minha análise sobre qual é o melhor arco de To Be Hero X. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, comenta o que vocês acharam. Até o próximo vídeo e falou!